Bom dia, graça e paz, irmãos. Manhã abençoada para todos nós. Nessa manhã eu gostaria de compartilhar uma pequena mensagem com os irmãos, a qual Deus colocou no meu coração, e tenho certeza que essa mensagem vai falar com muitos. Amém? Que está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo, vamos ler do 1 ao 4, que fala sobre a oferta da viúva, a pequena oferta. Mas aqui nesse texto aqui, irmãos, nessa pequena mensagem que eu vou estar ministrando para os irmãos, a gente não estamos relacionando a oferta só em cima do dinheiro, não. Vamos ter um entendimento um pouco diferente do que muitos têm tentado nas pregações hoje, se falando muito sobre oferta para trazer prosperidade, essas coisas, entendeu? Então, quando a gente vê um livro da Bíblia falando sobre oferta, nem sempre está relacionado ao dinheiro. Houve algumas épocas na Bíblia de algumas pessoas que eles faziam oferta a Deus de uma forma totalmente diferente do que o povo hoje tem pregado sobre oferta. E ao longo do texto a gente vai examinar alguns textos bíblicos para a gente ter um pouquinho mais desse entendimento e abrir um pouquinho mais nossas mentes, que tem várias outras formas que a gente pode ofertar o nosso melhor para Deus. Não que a gente não tenha que trazer uma oferta em dinheiro para a obra do Senhor. Isso vai do seu coração, irmãos. Mas não liga a oferta ao Senhor somente a dinheiro, não. Porque o dinheiro ajuda, sim, a manter a obra de Deus. Mas depende da forma que você vai dar, depende da forma que vai estar seu coração. Mateus, Lucas 21, capítulo 21, versículo 1 ao 4, diz assim: Olhando, viu os ricos depositarem suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva depositar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que esta viúva depositou mais do que todos, porque todos aqueles deram como oferta aquilo que lhe sobrava. Mas esta da sua pobreza deu tudo o que possuía para o sustento. Aqui Jesus estava mostrando aos discípulos dele que não era o valor alto, não estava relacionado à quantidade, porque os ricos, eles tinham muito, então eles deram o que estava sobrando. Mas foi igual eu falei, como que estava o coração deles? Essa pequena viúva, ela deu tudo que restinha dela. Ela já não tinha mais nada. Mas a intenção, a forma que o coração dela estava em Cristo Jesus, fez com que Jesus reconhecesse que o que ela deu naquele dia foi maior em quantidade do que os outros deram, porque deram do que sobraram.
Então, a intenção do coração dela, o sacrifício próprio que ela fez e a confiança que ela teve em Cristo Jesus, a confiança que ela teve, fez com que ela desse o último centil que ela tinha, que é a moeda da época também, né? Se fala em algumas outras partes. E ali, Jesus trouxe o entendimento para os discípulos dele. Estava no momento ali com ele. Então essa oferta que ela deu foi algo grandioso. Não teve uma estimativa de valor, porque a intenção que ela teve no coração foi grande. Então hoje, irmãos, a gente às vezes não vivemos com essa fé que a viúva teve. Nós não tomamos essas atitudes que a viúva teve. Às vezes, irmãos, nós vivemos num tempo que a gente não ajuda nem o nosso próximo. A gente não vai até os mais necessitados e ajuda com o que nós temos. Simplesmente a gente tem fechado os olhos para o nosso próximo e tem esquecido deles. Porque quando nós estamos fazendo bem para o nosso próximo, Cristo Jesus, ele nos recompensa. Então muitas das vezes a gente deixa também de ajudar a obra de Deus porque nós não confiamos que Deus vai prover em nossas vidas. E muitas das vezes a gente quer usar essa situação como uma forma de barganha. É o que tem feito muito. Deus, eu vou te dar tanto para o Senhor me dar tanto de retorno. Não existe isso, irmãos. Não existe isso, irmãos. Não existe a gente querer barganhar com Deus em questão de valores de ofertas. O dízimo é uma ordenância, mas a oferta é algo que vem do seu coração. É algo que o seu coração reconhece que você tem que fazer para a obra de Deus. Então que sua intenção seja uma intenção boa, que você confie em Deus, que você não espere sobrar, que você não espere ter para fazer algo que às vezes Deus já colocou no seu coração. Faça com um pouco que você tem e você será abençoado. Mas quando nós olhamos para a questão de ofertas, não podemos relacionar a oferta somente em dinheiro. A oferta também podemos entender o que você tem feito para Cristo no tempo de hoje. Como você tem servido a obra de Deus. Como você tem trabalhado para a obra de Deus. Porque tudo aquilo que nós fazemos para a obra de Deus já é como uma oferta que nós levamos até o altar dele. Se você serve a obra de Deus de qualquer forma, como qualquer forma, irmãos. Se você serve a obra de Deus varrendo igreja, se você serve a obra de Deus louvando, se você serve a obra de Deus pregando, se você serve a obra de Deus falando do nome de Jesus Cristo, você está ofertando. Você está ofertando seu tempo, sua disponibilidade para a obra de Deus. E Deus vendo isso, Deus reconhece o seu coração. Mas irmãos, quando você for até a presença de Deus, vá com o coração limpo. Quando você for ofertar na presença de Deus, vá com o coração limpo, vá com o coração puro. Vá com o coração sem mágoa, sem rancor, sem briga.
para que Cristo Jesus receba essa oferta sua. Muitas das vezes, irmãos, a gente gasta nosso tempo com coisas que não vai nos edificar, não vai trazer transformação. E nós temos deixado a obra de Cristo Jesus de lado. E muitas das vezes a gente tem até uma condição financeira boa, aí a gente vai lá, faz uma oferta boa e já acha que já fez o suficiente para a obra de Deus. O seu tempo, irmãos, é mais valioso para Cristo Jesus do que o próprio dinheiro. Seu tempo, sua disponibilidade. Se você hoje entender que Cristo quer que você seja um instrumento nas mãos dele, para que ele possa trabalhar em você e através de você para alcançar vidas, já é uma oferta para Cristo Jesus. Você já estará agradando o coração de Cristo Jesus. O seu trabalhar para a obra de Deus já é uma oferta para Cristo Jesus. Então a oferta, irmãos, que nós temos que levar para o altar de Deus não está só relacionada a dinheiro não, irmãos. Está relacionado à nossa adoração, está relacionada ao nosso tempo. Como que você tem ofertado o seu tempo para Deus? Será que você tem vivido uma vida tendo Deus como prioridade? Será que você tem buscado primeiro o reino de Deus acima de todas as outras coisas? Porque eu entendo, irmãos, que todo mundo tem compromisso. Ainda mais nesse mundo que nós vivemos hoje, que está um caos, que tem muitas distrações. Um mundo que hoje tem nos cansado, irmãos. Hoje, quando nós vamos deitar nossa cabeça no travesseiro, nós já deitamos cansado, nós já deitamos fadigado, irmãos. Porque o tempo também ele tem se encurtado, então parece que cada dia após o outro, o tempo tem se encurtado e a gente não consegue fazer o que a gente normalmente fazeria tudo em um dia. Mas isso são coisas que estão vindo, irmãos, para nos distrair, irmãos, cada vez mais da presença de Deus, irmãos. E se nós não nos atentarmos a isso, irmãos, nós vamos perecer nesse mundo, irmãos. Porque, irmãos, se você faz algo que te afasta da presença de Deus, se você está em determinadas situações que te afasta da palavra de Deus, quando eu falo te afasta, irmãos, não quer dizer que você vai desviar, mas quer dizer que determinada situação te faz orar pouco, determinada situação te faz ler pouco a Bíblia, determinada situação te faz buscar menos da presença de Deus. Eu não vou citar aqui o que seria determinadas situações. Isso aí vai caber a você parar, sentar e discernir o que você tem feito, que tem acontecido, que através disso tem diminuído a sua busca da presença de Deus. Entende, irmãos? Então, se nós estamos fazendo coisas que nos distanciam da nossa busca de termos relacionamento, de termos intimidade com Deus, irmãos, isso não está sendo bênção nas nossas vidas. Porque quando Cristo fala na palavra dele para nós buscarmos primeiro o reino, então a gente tem que buscar primeiro nas nossas vidas as coisas do céu, as coisas de Deus. E quando Cristo fala que as outras coisas serão acrescentadas, irmãos, ele está querendo dizer sobre as coisas aqui terrenas, sobre as coisas aqui de onde nós vivemos. Porque Cristo contempla as nossas vidas, Cristo sabe o que nós precisamos.
Então não adianta a gente querer viver uma vida correndo atrás de algo que vai ficar nesse mundo. Nós não vamos levar nada desse mundo. Então não adianta a gente correr atrás de algo que vai ficar nesse mundo. Nós temos que correr atrás de coisas que vêm de Deus, do reino dos céus, que vai nos trazer crescimento, vai nos edificar, vai nos transformar. E com Cristo Jesus ir morarmos com Ele. Então, irmãos, saímos um pouquinho da linha porque o Espírito Santo de Deus está direcionando. Então a nossa oferta, irmãos, é isso. Não podemos relacionar só ao dinheiro, podemos relacionar ao nosso tempo. O nosso tempo é precioso para nós, só que é mais precioso ainda para Deus. Porque quando nós disponibilizamos nosso tempo para Deus, nós estamos ofertando no altar dele. Porque quando nós nos dispomos mais nosso tempo para Deus, nós oramos mais, nós jejuamos mais, nós buscamos mais, nós lemos mais a palavra e com isso Deus nos faz mais ainda instrumento na mão dele e através da nossa vida pessoas vão conhecer o Evangelho. Porque nós não vamos parar, irmãos. A seara é grande. A seara, irmãos, são pessoas que estão prontas, esperando para escutar a voz, para escutar uma palavra, para ter um abraço. A seara são aquelas pessoas lá no mundo que ainda não foram ainda resgatados, que estão perdidos, que estão corrompidos ao pecado. Então precisamos nós levarmos a palavra de Deus até elas, para que o Espírito Santo de Deus, após isso, traga transformação no coração delas. Ah, mas irmão David, muitos já escutam a palavra de Deus através da internet, através de uma igreja. Sim, irmãos. Mas será que elas estão escutando a verdadeira palavra de Deus? Porque hoje, irmãos, o ser humano ele tem maquiado muito a palavra de Deus.